Muita gente tem dificuldade de entender quando o mercado vira. E eu quero mostrar para vocês quais são as melhores regiões que a gente pode marcar quando acontece isso que aconteceu ontem, né? O mercado muito forte por um lado, muito forte na parte da compra, sem praticamente correção. Fala aí, pessoal, vocês estão bom? Então vamos lá. Ontem, eu lembro que eu falei para vocês, quando a gente veio aqui pro gráfico diário, que eu acreditava que hoje a gente poderia ter uma alta. Lógico que a gente não sabe se vai ter ou não, né? É uma projeção apenas, é um achismo. Mas pelo contexto de ontem, né? Por ter tido um inside, depois o mercado atingiu um nível-chave do diário em uma zona de precificação, né? Em uma zona de desconto. Então eu acreditava que o mercado poderia ter uma reação compradora. Óbvio que não uma reação compradora como ele teve aqui, né? Aqui ele foi muito forte para cima. E inclusive depois eu vou soltar um vídeo com algumas operações que eu fiz também. E depois vocês acompanham aí no canal. Mas vamos lá. Eu vou cair aqui pro gráfico de 4 horas, que vai ficar mais simples a gente entender. A gente tinha falado há muito tempo atrás sobre essa virada do diário. Lembra quando ele estava nessa região aqui? Que a gente estava colocando os fluxos dentro das estruturas internas, das estruturas de 1 hora aqui. E a gente estava esperando o quê? Essa virada se ia acontecer. E ela aconteceu. Só que aí depois a gente sabe que o mercado ele não vai reto, né? Ele não rompe e vai reto assim. Ele geralmente rompe, corrige e depois continua. Isso se ele quiser continuar uma alta nesse caso. E o que aconteceu? O mercado ele veio descendo, então ele veio colocando um fluxo baixista, ó, topo, fundo, até que ele chegou aqui e hoje ele fez o quê? Pum, rompeu. Então observa só, a gente tinha uma estrutura aqui, né, desse 4 horas aqui, então, desse topo para esse fundo. E o mercado colocou um fluxo de venda, que é o que a gente entende que é o quê? Que é um possível pullback dessa estrutura de H4. E a partir do momento que ele faz esse choque aqui no H1, que nem ele fez hoje, a gente acredita que o quê? Que o mercado pode vir romper esse fluxo de H1, voltar para essas regiões e continuar um fluxo de alta. Só que não foi isso que ele fez, né? Ele simplesmente rompeu o H1 e continuou para alta. Vou cair aqui para 1 hora para vocês verem. Tá vendo? Essa barra é de 1 hora, essa barra é de 1 hora. Então o mercado só continuou para cima. E inclusive a gente tinha uma estrutura, e quando ele colocou esse H1 para cima, a gente tinha essa estrutura interna aqui, né, do H4, que é essa daqui, que eu tinha marcado. Então, a partir do momento que ele fez esse H1 para cima, eu acreditei que ele poderia parar antes de fechar, antes de romper essa região. Porque se ele tivesse chegado nessas regiões aqui, a gente poderia até pensar, se tivesse algum tipo de alinhamento, em vender, certo? Porque o mercado veio tão forte que se ele chegasse nessas regiões e alinhasse alguma coisa, ele poderia corrigir pelo menos nessa pernada aqui para baixo para continuar a movimentação de alta se fosse do interesse dele. E não foi isso que aconteceu, né? O mercado foi direto. Então, é justamente isso que a gente vai ver amanhã. Então, eu vou marcar aqui, que aqui foi um interno de H4, né, que virou, né, que foi esse H4 aqui. Então, eu vou colocar só como interno aqui, só para a gente ir seguindo a ideia que a gente tinha nesse fluxo aqui. Então a gente tem o H1 para alta, esse interno de H4 para alta também. No diário aqui, o que a gente pode marcar? A gente pode marcar o que? Essa região como nível-chave do diário. Vou marcar também essa daqui de cima como nível-chave do diário. É óbvio que a gente marca sempre as mais próximas, tá? Mas aqui eu vou mostrando para ficar mais didático também. Quando eu desço para 4 horas, a gente tem essa região aqui, certo? Eu vou marcar só para observar, não significa que eu vou operar, mas eu vou observar porque tem uma ineficiência, tá vendo? Ele fechou essa barra e tem um gap entre essas duas barras aqui. Então eu vou dar uma olhada nisso também. A partir do momento que a gente cai para 1 hora, a gente consegue ver um pivô, tá vendo? Ó, topo, fundo e topo. Só que nenhum candle colocou uma mínima mais baixa, tá vendo? Nenhum candle colocou uma mínima mais baixa. Então, como eu estou olhando por 1 hora, fica difícil a gente poder considerar aqui como um fluxo de 15 minutos. Mas é tão claro, né, que isso daqui foi um pivô, que eu vou colocar aqui como, então, 5 minutos e uma interna de 15. Por que interna? Porque não ficou o movimento perfeito. Mas, numa hora a gente consegue ver, mesmo que não tenha feito uma mínima mais baixa aqui, tá? Então deixa eu cair agora para 15 minutos, olha só. Só ajustar.
Então, dentro dessa estrutura aqui, observa que pelo 15 minutos a gente tem um fluxo, certo? Olha aqui. Topo, fundo. Topo mais alto, fundo mais alto. A gente não sabe, ele ainda não fechou o mercado. A gente não sabe se ele vai romper aqui ou se ele vai continuar nessa região. O importante que a gente tem que entender é, a gente tem um fluxo aqui já pré-determinado. Então, isso daqui é uns 5 minutos, certo? Então, se por um acaso, amanhã, ele não romper, né, até o final do dia esse topinho aqui, e ele já abre aqui para baixo, a gente pode acreditar que o mercado pode vir corrigir, porque depois de grandes altas o mercado geralmente corrige. Não é uma regra, mas são coisas que a gente fica observando. Você pode ver que numa hora não tem pivô, ó. É só candle atrás de candle, é topo e fundo ascendente sem parar. Então por isso que eu marquei essa região aqui, para se por acaso ele já abrir mais para baixo, a gente entender que ele pode começar essas correções, porque tem muita região para corrigir. Voltando aqui para uma hora, eu vou marcar mais um nível chave aqui de uma hora. Deixa eu ver quantos pontos tem isso daqui. 800 e poucos pontos, beleza. Então eu marquei esse nível chave de uma hora. Bom pessoal, o mercado foi muito forte hoje, eu não vou marcar mais muitas coisas aqui. A única coisa que eu vou deixar marcada é aqui, tá? Porque se por um acaso virar aqui, a gente sabe que vai ser um diário, ou seja, vai ser um boss do diário. Então a gente teve a virada dele aqui, né, um choque, e aqui seria a confirmação que a gente está realmente numa tendência de alta momentânea ali, né? Pelo menos no gráfico do diário, ele pode continuar subindo. Então, se o mercado já abrir com gap aqui embaixo, eu vou marcar também uma zona de precificação. E vou marcar essa região aqui, a região de 50%. Vou colocar como região de 50% da estrutura. Maior. Então, eu vou saber que é com relação a essa estrutura aqui, né, do topinho ali até o fundo. E a gente vai ver o que o mercado faz com o fluxo nessas regiões, beleza? Lembrando que se o mercado seguir um order flow de venda, a gente pode seguir com ele até chegar nas regiões de maior interesse. E se tiver dentro do seu plano e tiver algum alinhamento em alguma região, depois de um alinhamento de fluxo com estrutura, a gente pode pensar em fazer algum tipo de compra ou venda, dependendo do contexto que o mercado der no momento. Mas seriam essas as regiões que eu estaria buscando para amanhã, tá? Acredito que ele realmente vem corrigindo para essas regiões, a não ser que o mercado esteja muito forte ainda para amanhã e ele já vire esse diário e continue colocando para cima. Mas não é o meu cenário base, né? Geralmente sempre que tem uma pancada dessa vem uma correção, da mesma forma que teve aqui, ó. Observa que quando ele virou esse diário, olha a força que ele veio aqui, ó. Desse fundo para esse topo, ó, como ele veio rápido. E observa como depois ele veio e corrigiu. Agora aqui foi a mesma coisa, ó. Olha como ele veio forte. Ele pode continuar? Pode continuar. Mas lembrando que dentro da hierarquia de times, não esquece que ele virou esse H4 interno aqui. E querendo ou não, isso daqui é uma liquidez. Então o mercado às vezes ele vem aqui, captura essa liquidez, retorna para depois ele continuar o ciclo de alta. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Não esquece de deixar o like, um comentário, compartilhar. E tamo junto. Bons trades, até a próxima.